Bom dia a todos vocês que estão ouvindo essa mensagem, que a graça e o favor de Deus aí seja multiplicado na tua casa, na sua família, em nome de Jesus. Que você tenha aí uma manhã de paz, uma manhã abençoada, que você tenha aí um dia alegre na presença de Deus. Ouça essa mensagem do começo ao fim, para você meditar nessa palavra. Você ainda que não é inscrito, inscreva no canal, compartilhe essa mensagem com alguém. Não esqueça aí de dar o joinha, o like aí, para você me ajudar no canal. O texto da Bíblia que eu quero ler com vocês está ali em Mateus, no capítulo 11, no versículo 25 até o versículo 27, está dizendo: Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e a revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Amém? Vamos estar meditando aqui nesta mensagem, vamos estar meditando aqui nessa palavra qual Jesus está dizendo, falando com Deus: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra. Amém, amados? Deus, ele é o Senhor da terra e o Senhor dos céus. E Mateus, ali no capítulo 24, no versículo 1 e 2, vai dizer que do Senhor é a terra e toda a plenitude. Ali em Gênesis, Deus havia entregado o domínio da terra na mão de Adão, e Adão, ali por desobedecer a Deus, entregou o domínio na mão do inimigo. Mas Jesus Cristo, meus amados, ele veio para tomar de volta esse domínio e entregar para todos aqueles que nele crê. Amém? Todos aqueles que creem em Jesus Cristo recebem agora o domínio. Aquilo que foi tirado através de Adão foi nos entregue através de Jesus Cristo. E continuando o versículo está dizendo, que ocultaste essas coisas aos sábios entendidos e revelaste aos pequeninos. Amém, amados? Compreendendo, meus amados, que a revelação de Deus, ela não é para os sábios desta terra, para os entendidos desta terra. Porque se nós formos lermos na palavra de Deus ali em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 7, a Bíblia vai dizer que a paz de Deus, ela excede todo entendimento. Por que ela excede todo entendimento? Porque, meus amados, por sabedoria humana e por conhecimento humano, nós não podemos conhecer a Deus e não podemos receber essa paz. O apóstolo Paulo vai dizer ali em Romanos, no capítulo 10, do versículo 1 ao 3, ele vai dizer que pode-se dizer que os judeus têm zelo por Deus, mas eles não ali firmaram na justiça que vem de Deus. Eles procuraram estabelecer a sua própria justiça e por isso eles rejeitaram a justiça que vem de Deus, porque eles procuraram agradar a Deus por sua própria sabedoria. Compreenda, meus amados, você só pode adorar o Senhor através de Jesus Cristo. Se você se render diante da presença de Deus e receber o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida e você arrepender de todos os seus pecados, aí Ele vai dar para você o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai revelar os mistérios de Deus para você e vai capacitar você a andar de acordo com a vontade de Deus, porque as coisas de Deus elas estão ocultas aos sábios, mas porém reveladas aos pequeninos. Os pequeninos, meus amados, é aqueles que se humilham diante de Deus, é aqueles que reconhecem que sem Deus eles não são nada, e eles se humilham diante da presença de Deus, e no momento que se humilham diante da presença de Deus, Deus derrama graça, e Deus nos exalta, se nós nos humilharmos, se nós chegarmos diante de Deus com sinceridade, reconhecendo que nós precisamos da sabedoria dele, do poder dele, ele vai nos capacitar e ele vai nos dar entendimento. No versículo 26 está dizendo: sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Assim foi do agrado de Deus, meus amados, revelar a sabedoria dele aos pequeninos. É do agrado do Senhor revelar a palavra dele para mim, é do agrado do Senhor revelar
a palavra dele para você. Se você se humilhar diante da presença dele, se você receber Jesus como único Senhor e Salvador aí, os mistérios do reino de Deus é revelado para você. Em 1 Coríntios, ali no capítulo 2, no versículo 16, a Bíblia vai dizer que nós temos a mente de Cristo. Você que recebe o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, você tem a mente de Cristo e você precisa aprender a operar através dessa mente. Você precisa aprender a operar através da graça de Deus. E você começa assim, meus amados, assim como Jesus disse lá no começo da oração: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra. Graça, meus amados, é agradecer ao Senhor, é se humilhar diante da presença dele, ser grato por tudo aquilo que ele tem feito na sua vida. Você agradece ao Senhor: Senhor, muito obrigado por ter enviado Jesus, por ter revelado para mim os seus mistérios. Aí você pede ao Espírito de Deus que capacite você a operar através da mente de Cristo. Porque olha o que está dizendo no versículo 27, Jesus está dizendo: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Tudo foi entregue, meus amados, na mão de nosso Senhor Jesus Cristo, porque em Filipenses, ali no capítulo 2, do versículo 5 até o versículo 11 ali, vai dizer que ele humilhou-se a si mesmo, tornando um de nós. Ele sujeitou, meus amados, tornando humano, para que, como ele se tornasse humano, ele viesse reconquistar o domínio. Assim como Adão, como homem, perdeu o domínio, Jesus, como homem, venceu Satanás e retomou o domínio para mim, retomou o domínio para você, né? E ele está dizendo: todas as coisas me foram entregues. Por quê? Porque ele, como homem, venceu. Em João, no capítulo 1, no versículo 17, vai dizer que a lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade veio por através de Jesus Cristo. A graça, meus amados, é o favor de Deus, e o próprio Jesus é a verdade. Através do favor de Deus, Jesus Cristo veio como verdade nos revelar a verdade das Escrituras. Ele veio deixar claro para mim e para você a vontade de Deus, e ele dá o Espírito Santo, e através do Espírito Santo nós podemos compreender a vontade de Deus. Continuando, ó. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Amém, amados? Então ninguém conhece a Deus se não for por meio de Jesus Cristo, e todo aquele que sujeitar debaixo da autoridade de Jesus terá a revelação de Jesus Cristo. Jesus vai se revelar, porque se você continuar lendo o versículo abaixo, ele vai dizer: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, vos darei alívio para vocês. Então o convite é para todos. Todos aqueles que se achegar com humildade diante de Deus receberão a revelação de Deus, receberão o Espírito Santo e terão o entendimento do Senhor. Amém? A Bíblia vai dizer, meus amados, ali em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 11, ó: quem conhece os pensamentos do homem, senão o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus senão pelo Espírito Santo de Deus. Você precisa do Espírito Santo para você, meus amados, ter a revelação dos pensamentos de Deus. E uma vez que você se arrepende, se submete à justiça que vem de Cristo, você recebe o Espírito Santo. E aí você, meus amados, pode operar através da mente de Jesus Cristo, porque o Espírito Santo capacita você. No versículo aqui 14, ó, de 1 Coríntios, capítulo 2, no versículo 14, está dizendo: ó: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucuras, e não é capaz de entendê-las, pois elas são entendidas espiritualmente. Mas aquele que é espiritual, ele entende todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é entendido. Amém, amados? Então olha para você ver a importância de operar através da mente de Cristo, a importância de você se humilhar diante da presença de Deus e receber o Espírito Santo. Porque quando você se faz pequeno, se humilha, reconhece perante Deus que você é falho, você é pecador, e se humilha e você se arrepende, ele dá o Espírito Santo para você. Uma vez que ele dá o Espírito Santo para você, você passa a ter a revelação de Deus, você passa a compreender as profundezas de
Deus, porque elas só podem ser reveladas por meio do Espírito Santo de Deus. E vai dizer que aquele que recebe o Espírito Santo, ele entende todas as coisas. Você vai passar a entender a palavra de Deus quando você recebe o Espírito Santo. E uma vez que você passa a compreender a palavra de Deus, você passa a discernir. E as pessoas não conseguem entender, porque aqueles que não receberam o Espírito Santo, meus amados, eles vão achar loucura a mensagem do Senhor. Mas todos aqueles que se humilham diante da presença de Deus e recebem o Espírito Santo, vão ver a importância que é a palavra de Deus. Amém, amados? Então, por isso, se humilhe diante da presença de Deus, porque foi do agrado de Deus revelar aos pequeninos, revelar aqueles que se humilham. Foi do agrado do Senhor. O Senhor teve prazer em enviar Jesus Cristo para revelar os mistérios do reino para mim e para você. Opere a partir da mente de Cristo. Seja cheio do Espírito Santo, né? Ali em Efésios, ali a Bíblia vai dizer, né, 5:18, não se embriagueis no vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Se você for ler ali o versículo 19 e 20, vai dizer que você é cheio quando você começa a adorar o Senhor, quando você começa a dar graça ao Senhor, quando você começa a engrandecer o nome de Deus, meus amados, aí você é cheio do Espírito Santo. Então, por isso, adore o Senhor, comece a dar graças a Deus e agradecer, porque tudo vem dele, é por ele, toda a honra e toda a glória é do nosso amado Senhor Jesus. Eu quero estar orando por vocês agora. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todos que ouviram esta mensagem, que essa palavra venha entrar no coração deles, que eles sejam fortalecidos, que eles venham operar através da tua mente, Jesus, como diz a tua palavra, lá em 1 João 4,17, que assim como o Senhor é, somos nós desse mundo. Através do teu Espírito, o Senhor nos capacita a operar através da tua mente. Eu oro, Pai, abençoando os ouvintes e seus familiares, declarando, Pai, a salvação, Pai, no bairro, a salvação na vida dos filhos, na vida dos pais, Pai, na vida de todos aqueles que têm apresentado em oração os seus próximos, os seus vizinhos e os seus familiares. Eu declaro a libertação, em nome de Jesus Cristo. Amém.